Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Domingão, dia 12 de outubro, dia da nossa padroeira do Brasil. Espero que todo mundo tenha tido um excelente fim de semana, um ótimo domingo em oração, em reflexão, né? Para aqueles que acreditam aí, para aqueles que são cristãos, todo mundo aí, suas famílias, amigos, que estejam bem e abençoados por nossa padroeira. Galera, em semana que o urso deu a patada aí nos mercados mundiais, é bom a gente ficar de olho, né? Colocar aí um pouquinho de atenção nas nossas ações, mas independente disso, nós temos boas oportunidades que se apresentam, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Porque nós ainda estamos em tendência de alta e esse movimento que aconteceu nas duas últimas semanas, a última semana de setembro e a primeira semana de outubro, foi um movimento mais corretivo. Então, apesar das notícias, apesar das informações que aconteceram na sexta-feira, da imposição de taxas de 100% aos produtos chineses pelo Trump lá, né? O mercado caiu mais forte, mas se olharmos apenas o gráfico, estamos em momento de correção. Então vamos acompanhar isso, olhando exatamente esse movimento, mas aproveitando as oportunidades que vão aparecer e apareceram para nós nesse fim de semana, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Então, vamos começar o nosso Boas da Semana olhando para a movimentação altista. Apesar da correção, temos ainda grandes oportunidades. E eu separei aqui quatro para vocês fazerem o acompanhamento ao longo dos próximos dias, tá bom? Vamos lá então, porque o nosso Boas da Semana tá só começando. Vamos nessa aí. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, este é o canal VDT Invest. Aqui nós falamos de análise técnica clássica, utilizando teoria de Dow, apoio de indicadores, falamos de automação, falamos de inteligência artificial, falamos de day trade, de swing trade, de position trade, de mercados internacionais. Então estamos bem abrangentes e nós aqui fomos um dos primeiros a falar de automação no mercado financeiro lá em 2020. 2021. Então, se você está vendo agora o canal, está chegando por aqui hoje, começando a conhecer, é uma excelente hora. Já se inscreve, ativa o sininho das notificações, marca ali a opção todos, porque sempre que tiver um vídeo novo, você recebe a notificação e vem participar com a gente. E para você que já faz parte dessa nossa grande família aqui, o meu muito obrigado. A ideia é a gente chegar ainda esse ano a 100 mil inscritos, por isso eu preciso da sua ajuda. E lógico, para isso acontecer, o YouTube tem que espalhar isso para mais gente. Então, já deixa o seu like aí, logo no comecinho do vídeo, porque não custa nada, pessoal. É só um dedinho ali no like para ajudar o canal a chegar a um número maior de pessoas. E assim como a gente ajuda você, a gente possa ajudar outras pessoas também, tá bom? Vamos nessa então, galera. Depois dessa introdução já bastante longa, eu quero ir lá para o gráfico do índice Bovespa, vamos colocar ele na tela e vamos analisar o que aconteceu na semana passada. E nós estudamos aqui, né? Lembra-se disso? Semana passada a gente comentava que, caso houvesse a perda de fundo, o que poderia acontecer, pessoal? Na segunda-feira, caso houvesse uma entrada de fluxo comprador, né? Voltar lá para o topo. Caso perdesse o fundo, podia chegar lá na região de topo rompido. E aí, o que aconteceu? Olha só, o negócio caiu forte, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Não ficou lateral, não foi para cima, ele perdeu o fundo da sexta-feira. Logo na segunda já começou. Terça foi um movimento mais forte, quarta e quinta repicando e sexta ele já vem buscar o fundo anterior, né? O fundo não, o topo anterior. E está se aproximando da média de 80 períodos do gráfico diário. Isso posto, a gente olha para o gráfico diário e você fala, puxa vida, o mercado até fez um pivôzinho de baixa. Fez mesmo. Mas olhando pelo semanal, olha lá, vamos tirar os estudos, nós temos a média de 9, que é um pouco mais sensível, né, as mudanças mais rápidas, ela já virou para baixo e a 21 ainda está ficando flat. Ó. Tem uma pequena derivada aqui, mas normal. Estamos em tendência de alta, o nosso estocástico lento está na região de sobrecompra. Quando isso aconteceu em momentos anteriores, num passado bem recente, nós tivemos algumas correções. Ó. Isso aconteceu lá em fevereiro de 2025, depois aconteceu em março, depois aconteceu em maio, junho, e agora está acontecendo de novo em setembro, outubro, tá? Aqui um pouco mais para trás, ó, agosto do ano passado, estocástico lento lá na região de sobrecompra, o mercado vem fazer a correção. Então, nada mais natural, nada mais saudável e necessário esse movimento corretivo. A gente comentou isso aqui há algumas semanas atrás,
dessa necessidade de se fazer esse movimento corretivo, e se fizesse, tudo bem, estaria tudo em ordem, porque é importante fazer esse movimento corretivo, tá? Tanto no diário quanto no semanal. Mas, vamos olhar então para a semana que vem e já pensar em alguns possíveis movimentos, né, que o índice Bovespa pode fazer. Caso continue essa rota aí de queda mais um pouquinho, ele pode até vir buscar essa média de 21 do semanal. E se vier, não tem problema. Então ele pode fazer esse movimento descendente aqui. Caso entre uma força mais compradora, já negando esse movimento todo, ele pode começar um zigue-zague ascendente e vir buscar pelo menos essa regiãozinha aqui da semana passada. E o que eu não acredito, mas pode acontecer, é ele ficar mais lateral aí nos próximos dias, o que eu acho que não sei se é tão provável assim, tá? Ou o movimento vai cair um pouco mais, ou ele vai retomar de acordo com as mudanças no cenário mais geopolítico, né? E aí o nosso mercado se beneficia de alguma maneira. Olhando para o dólar, esta última semana o dólar teve uma alta importante, 3,37%, e ele vem se segurando naquela região de suporte que já venho comentando com vocês aqui há bastante tempo. A gente já comentou aqui, pessoal, essa região de suporte de 5,31, 5,32 vai ser difícil de perder. Por quê? Porque é uma região de plena defesa dos compradores. O nosso dólar não vai ficar mais baixo que isso, né? Já chegou lá, 6 e lá vai fumaça no fim do ano passado, mas também não vai cair muito abaixo de 5,30, 5,25, né? Por quê? Porque é uma região de defesa importante. Se ele perder essa região, ele vai buscar lá 5,18 e depois 5,032. E depois, lá no fundo de novo, 4,80, 4,90. O que eu acho bastante difícil nesse momento, certo? Vamos ficar mais provável aí, olhando nessa região de 5,32 até 5,60, 5,65, por aí. É aí que o dólar vai flutuar ao longo deste ano. Então, com essa alta do dólar na sexta-feira, principalmente, depois das tensões todas, né, durante a semana, fala de presidente, questões lá de encontro de presidente com presidente, e esse anúncio dos produtos chineses sendo taxados nos Estados Unidos, o dólar teve uma alta na sexta-feira de 2,83%, o que fez fechar o dólar na alta da semana aí, de bastante coisa aí, 3,37, tá? Mas ainda o dólar se encontra numa tendência de baixa. Olhando para o gráfico, apesar dessa alta bastante forte, ele está em tendência de baixa. Aqui já aconteceu uma alta importante também, lá em março. Teve até uma semana seguinte que começou forte e depois veio derrubando de novo. Então, não me surpreende não, caso esse dólar volte um pouquinho a ficar próximo da casa de 5,40, por aí, tá? É o que eu vejo no dólar. O mensal do dólar, olha lá, ele bateu onde, galera? Lembra que a gente já vem falando aqui? Média de 200 meses, ó. Segura muito forte, ó. Já segurou aqui, está segurando aqui novamente. Então, o dólar pode chegar até de novo na média de 9 do mensal, 5,70, que ainda permanece em tendência de baixa no gráfico mensal, tá? Beleza? Não se assuste se ele subir mais um pouco, então. Vamos para as commodities? Vamos olhar juro primeiro, vai? DI 1F29. DI 1F29, porque o DI ele não acompanhou muito a semana do dólar, né? Olha lá, o dólar subiu forte na semana, o juro terminou em leve queda, 0,11. Ele vem se segurando também numa região de suporte do gráfico semanal, da média de 80, mas ele não teve essa forte alta, assim como o dólar aconteceu na semana. Então, é bem provável que esse juros ainda continue nesse movimento de queda. Se perder essa região da média de 80, tem boa chance de ele vir buscar lá 12,2. Quando nós estamos falando em taxa de juros, pessoal, olhando esse DI, um F29, nós estamos procurando uma taxa que se equivale à Selic, tá? Então nós já estamos olhando aqui o DI, que é o depósito interbancário, que ele vai mais ou menos par e passo com o CDI ali, que é bem próximo da Selic. Então, a gente olhando para 2029, já estamos entendendo que a taxa de juros vai ficar em torno de 13,4. Já esteve até menor, já chegou a bater 12,9. Se cair isso aqui, é o melhor dos mundos, porque taxa de juros caindo, é bolsa subindo, os ativos de risco ficam mais atrativos, né? Enquanto que a renda fixa perde um pouco do interesse do público. Então, é muito legal que essa taxa de juros caia e é por isso que a gente vem olhando isso junto com o dólar. À medida que o dólar cai, a taxa de juros vem acompanhando ao longo deste ano inteirinho. Ó. Ela chegou no pico em 2024, assim como o dólar, e agora ela vem caindo.
assim como o dólar. Tá? E essa semana o dólar foi para cima e a taxa de juros não foi. Então pode ser que tenha um efeito retardado também, isso aconteça na próxima semana, ou o dólar volte para os patamares que estavam até a semana passada. Maravilha? Então tá bom. Vamos para as commodities? Olha só o milho. O milho começou a dar sinais, hein, galera? Já não está mais na região de suporte, já fez 2 semanas de alta. Este é o contrato de dezembro, né, o CCMX, uma semana com um martelinho e essa semana que deixa um belo de um candle comprador aí, deixando para nós um 1, 2, 3 de compra no gráfico semanal, o que já havia deixado aqui também, ó. Tá? Ainda não é uma tendência de alta estabelecida, porque ele ainda precisa fazer o cruzamento dessas médias, tem que fazer o pivô de alta, né? Fazer a primeira impulsão, faz a retração próximo da metade do caminho, depois deixa um candle comprador, e com isso as médias vão se realinhar, a 9 vai subir, a 21 vai descer, mas a gente já olhando no gráfico semanal do milho dessa semana, nós já conseguimos observar um belo de um volume suficientemente para jogar esse preço para cima chegando. O estocástico lento, que é um indicador que a gente usa bastante no milho, né, para mostrar sobrecompra e sobrevenda, já está na região de sobrevenda, virando para cima, e o índice de força relativa também ganhando força, né, o momentum, né? E o OBV, que é o volume, né, também chegando, ó. O OBV é o volumão, lá, o saldo de volume, né? Chegando também. Só precisa que ele ganhe um pouco mais de força para ele deixar um sinal mais claro para nós. Tomara que esse milho ganhe mercado de novo, para a gente conseguir montar alguma posição nela, como nós fizemos aqui atrás, né? Gráfico diário está interessante, mas ainda bate na média de 80, segurando como resistência. Ó. A 21 já foi superada, a 9 já veio para cima, teve até o 9.1 do Larry Williams aqui, mas a 80 é uma regiãozinha de briga, né? Ó. Aqui ela bateu e voltou, aqui ela superou um pouquinho e voltou, e agora ela está encostando de novo. O ideal é que ela faça este movimento e deixe a média de 80 como um suporte, que a gente sempre comenta aqui. E aí, chegando o volume, aí fica mais interessante para a gente fazer alguma coisa. Né? O volume já está aparecendo, isso é bom, mas precisa deixar aquele sinalzão claro para que a gente possa pegar a oportunidade bem na orelha dela ali mesmo e surfar até pegar, por exemplo, aí, ó, 2,41 pontos vezes 150, 2,41 vezes 450, aliás, né? Olha lá, dá milão. Aí você pega isso em poucos dias, mas tem que vir um volume legal aqui para a gente poder pegar, tá? Enquanto isso, vamos esperar e vamos acompanhar o milho porque está ficando interessante. Assim como o boi também, a semana passada, deixou até um candlezinho comprador, partindo da média de 200, mais estas 200 semanas, né? Mas essa semana aqui ela não teve tanta força e não chegou nem a encostar na média de 9 semanas. Perdeu um pouquinho de força porque o volume foi bastante baixo. Então o boi não está muito legal ainda não. Temos que esperar lá. Superando médias longas, a média de 400 aqui, a outra 400. Falta um pouquinho de volume. Vamos esperar chegar esse volume para ficar interessante. A soja teve mais uma semana de queda. A soja está muito lateral. Os produtores de soja devem estar sofrendo aí porque não ganha preço, né? Queda de 0,94 na semana, não consegue sair dessa região de fundo, por mais que a gente torça para isso, né? É bom a gente torce nesse ponto, porque isso aqui é bom para o agronegócio nosso, as exportações de soja. Então, ganhando preço, a exportação melhora, a balança comercial melhora, fica tudo bom, mas está trabalhando lá no fundo, tá? Então não tem o que fazer. E o café? Essa semana o café fez uma semaninha um pouquinho mais modesta, caiu 3,88 em relação à semana passada, depois que ela fez uma subida grande aí nos meses de julho, agosto, setembro, e a última, do meio para a última semana, caiu forte, 9%, mas já retomou aqui a semana retrasada 3,5%, depois 3,19% e agora caiu 3,88%. Mas ainda o café está em tendência de alta. Caso ele rompa esta região de topo, ele vai fazer uma nova máxima histórica e vai produzir um novo pivô de alta para nós. E aí, pivôzinho de alta vai embora porque é um foguete, né? E o nosso café vai ficar mais caro para nós aqui na nossa gôndola, como sempre, né, pessoal? Não vai, essa queda que aconteceu aqui não refletiu no nosso bolso, e também essa aqui foi muito pequena, não deu nem tempo de repassar, daria tempo mais aqui do que aqui. Não houve repasse, então não veremos esse preço de café cair tão cedo. Petrobras, semana de queda em Petrobras, 3,42% de queda,
está brigando lá na região de topo, não tem o que fazer. Petrobras precisa ganhar mais volume para poder renovar máximas aí e começar um zigue-zague ascendente de novo, né? Depois daquela queda aqui, não houve mais recuperação. E a Vale, apesar do feriado chinês aí, a Vale vem acumulando semana de alta. E a semana passada até foi de alta, 0,48. Mas o que me intrigou foi esse paviozinho aqui no gráfico semanal, né? Ele fecha acima da 200 a semana passada, inicia a semana, essa que acabou, né, no dia 10 aí, sexta-feira, rompendo a máxima da semana anterior, após esse 1, 2, 3 de compra, houve uma chegada de volume, que é possível a gente observar aqui, mas os candles foram com pavio lá em cima, né? Houve uma força de venda na quinta e na sexta-feira. Vamos esperar aí, após o feriado chinês, para que a gente possa ver de novo as cotações de minério de ferro, e aí com isso a Vale ganhar um pouco mais de força. Graficamente falando, a Vale já começa a se mostrar um pouco mais interessante. Por quê? Porque ela já faz um pivô de alta no gráfico semanal, né? Já aconteceu esse pivô, rompe as médias de 9, 21 e 80, mas ela ainda tem ali uma resistência a ser superada da 200, que foi superada na semana retrasada, semana passada. Mas não houve uma convicção de explodir esse preço. Então, fiquemos de olho. No gráfico mensal, nós já temos uma Vale com um preço mais liberado, né? Já tem mais espaço gráfico para a Vale subir, não há resistência. As únicas resistências existentes são os topos anteriores de Vale, que daí são topos para serem buscados novamente. Mas em termos de média ou alguma outra coisa, não temos, tá? O que falta mesmo em Vale, olha só, dá para observar aqui é o volume, ó, o aumento do volume no gráfico mensal. Essas barras são barras mensais, então estamos com queda de volume em Vale. Já dá para ver isso desde 2021, né? Dá para perceber essa queda de Vale e a média está mostrando isso. Ó. E nos últimos 3 meses, o volume foi abaixo da média, tá? Então, está preocupante aí a Vale. Não sei se teve a questão também dos acordos lá, da queda das barragens, das barreiras, né? Então, tem tudo isso envolvido também, tá, pessoal? Mas a Vale começa a dar sinais de melhora, vamos ver nas próximas semanas, próximos meses, tá? Primeira parte vista, então nós fizemos já um drivezinho aí dos principais pontos, né, índice Bovespa, dólar, juros, commodities, Petrobras e Vale. Mas o índice Bovespa caiu essa semana, nós vimos lá, mas o índice ele reflete o comportamento das grandes empresas que são das maiores empresas listadas em bolsa. Quer dizer que tudo está caindo? Não, não quer dizer que tudo está caindo. Quer dizer que algumas ações que compõem o Bovespa estão caindo, dentre elas algumas têm mais peso, como Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e tal, e essas caíram. E aí acaba que leva o índice para baixo. Não quer dizer que todos os ativos da nossa bolsa estão caindo, e é justamente essa análise que nós fazemos aqui no fim de semana. A gente olha um por um dos ativos e traz para uma planilha onde a gente distribui isso para os assinantes de maneira organizada em gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal, ponto de entrada, ponto de stop, ponto de saída 1, 2 e 3. Então, mesmo com o Ibovespa caindo, para essa próxima semana, que se inicia no dia 13, segunda-feira, nós temos 16 oportunidades em ações, em fundos imobiliários, em BDRs, inclusive em opções. Vocês estão vendo aqui essa tarjinha vermelha que está aqui lá ao lado da minha câmera aqui, né? Estão vendo? Ali é uma operaçãozinha de opção que eu coloquei lá para os assinantes também, caso queiram fazer, tá? Então, pessoal, aqui no nosso Boas da Semana, eu faço uma seleção desses ativos que estão na planilha e trago para cá. A gente explica, estuda cada uma delas, ponto a ponto, direitinho, onde vai entrar, onde vai sair, para que vocês possam refinar e melhorar o olhar gráfico ou conhecer o modelo VDT Invest de análise gráfica e, caso queiram, montem essas operações no gráfico simulado, na conta simulada, para você entender o movimento dos preços, tá? Beleza? É simples assim. Mas, se você quiser, por exemplo, receber essa planilha integralmente, do jeitinho que ela está ali, que ela foi para os assinantes, é muito simples, cara. Vai lá no www.vdtinvest.com.br, clica ali na opção planos, aqui em cima, ó, e aqui já vai aparecer para você estudos semanais. Aqui você vai poder assinar já e você recebe ainda hoje o acesso para você ter acesso a todas essas informações, inclusive as da semana passada também, que já estão acompanhando lá, tá? Você pode assinar ainda hoje, já assina e já recebe na sua mão aí o link de acesso
para que você receba todas as informações semanalmente. Então, todas as semanas nós temos 16, 17, 20, às vezes 15, às vezes um pouquinho menos, mas todas as semanas nós temos informações, tá bom? Então vamos lá que eu já separei para vocês aqui algumas e a gente vai estudar no dia de hoje. Então, como eu falei, trouxe duas pelo gráfico diário e duas pelo gráfico semanal, para que a gente possa estudar juntos. A primeira delas é a Alupar, a LUP 11. Ó. Olhando pelo gráfico diário, a gente viu uma movimentação de impulsão, né? E agora ela fez uma bela de uma correção. Esta correção deixou um 1, 2, 3 de compra aqui embaixo. Ó. 1, 2, 3, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Está 1 centavo mais alta. 35,2, não, está igual, ó, não é 1, 2, 3, é a mínima no mesmo ponto, tá? O que nós estamos vendo aqui? Uma correção mais profunda, com um candle que veio buscar a quinta-feira, já teve uma força mais compradora, na sexta já entrou uma força vendedora na abertura e a compradora ganhou a parada no fim do dia, fechando na máxima do dia, com a chegadinha já de um pouco de volume, né? E olha só o estocástico lento, ó, lá na região de sobrevenda. O nosso VDT Swing ainda não está pronto, né? Não se deu a entrada como aqui, mas olha só a última vez que ele deu a entrada. Ó. 7%, se pegou aqui embaixo, foi até 8,5%. Depois voltou um pouquinho e agora ele pode sinalizar de novo, tá? Então, galera, o que nós estamos olhando para esse ativo aqui? Um Dunnigan, né? Sistema do Dunnigan. A Dunnigan não, o Dave Landry. E a mínima menor que as duas últimas mínimas, né? Aqui ele deixou um Dave Landry e aqui ele renovou. É só distribuir esse gatilho para cá e jogar para cima de novo. Então, caso venha uma pancada forte, ó, no semanal ele está em tendência de alta, tá vendo? Tendência de alta, veio buscar correção, se continuar esse movimento é alta. Então, caso ele rompa a máxima da sexta, ele pode dar continuidade a esse movimento. Então, a entrada em Alupar está lá em R$ 31,21. O stop está lá em 30,19. O primeiro alvo, ou seja, o primeiro ponto de venda, 32,30. O segundo alvo, 32,61. E o terceiro alvo, 33,39. Como nós vimos aqui, ó, nós tivemos a última pernada de Alupar em 7%, alguma coisa assim, e se for pegar daqui de baixo, quase 8%. Essa nossa operação, ela está indo buscar 6,98%, quase 7%, ou seja, bastante compatível com essa subida que aconteceu em Alupar. A gente sempre olha o histórico do ativo para poder olhar a próxima oportunidade dela, tá? Então ela vem fazendo zigue-zagues ascendentes, ó, e ela tem por característica muitas vezes perder a 21 e voltar. Perdeu a 21 e subiu de novo. Olha aqui, ó. Perdeu a 21 e subiu. Veja que ela vem fazer esse mesmo tipo de movimento inúmeras vezes, ó. Então a Alupar tem essa característica, ela perde a 21 e volta a subir. Talvez seria mais interessante aqui nessa Alupar, ao invés de usar a média de 21, usar a média de 30, 35, que ela ia respeitar melhor. Mas a gente sempre padroniza a 21, mas aí, olhando o comportamento dela, a gente consegue entender que ela vai buscar um pouco mais abaixo e sobe, vai buscar um pouco mais abaixo e sobe. Então, ela está fazendo um movimento bastante natural dela aqui, tá? Então, essa é a primeira oportunidade no gráfico diário. Segunda oportunidade é um fundo imobiliário, galera. Essa semana resolvi trazer para vocês um fundo, ó. Um fundo imobiliário KNSC11. A KNSC11 é um fundo de recebíveis imobiliários que tem lá 1,25% de participação do IFIX, ou seja, é um ativo forte que participa do índice dos fundos imobiliários. Assim como nós temos o Ibovespa, nós temos o IDIV, o ICOM, o IMAT, né? São outros índices e um desses índices é o IFIX. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários. E este fundo aqui participa com 1,25% na composição desse índice. Tá? Liquidez diária desse índice, desse fundo, 4 milhões por dia. Valor patrimonial de mais de 1,7 bilhões, 225 mil cotistas. Então, é um fundo bastante forte, tá? Disponível para qualquer tipo de investidor, então público em geral, não tem taxa de performance, certo? Então, é um fundo que investe em certificados de recebíveis imobiliários e distribui 1,14% de dividendo ao mês, isento de imposto de renda. Ou seja, 1,14% ao mês
e isento de imposto de renda, vai dar lá os seus 13 e alguma coisa. Está quase próximo da Selic, que está 15, né? Então, é uma forma bastante legal de você valorizar o seu capital e ainda assim receber dividendo por ele. Então, é uma maneira bastante inteligente, galera. A gente tem falado aqui, né? Faça o swing trade, o retorno que você tem no swing trade, coloque em fundo imobiliário. E esse fundo vai trabalhando para você, tá? A gente vai trazer outros fundos aqui que estamos pesquisando, que inclusive simulam a renda fixa, que é muito legal também. Então, vamos olhar o KNSC, porque além disso ele é um fundo de baixo valor nominal, né? Ou o que as pessoas costumam chamar de barato, né? R$8 por cota. R$8 por cota. Então, com uma cotinha você compra por R$8,75. E o mês que vem ele vai te pagar 1,14% em cima do valor que você aplicou, tá? Beleza? Então, assim você constrói uma carteira. Você compra uma cota de fundo, o mês que vem ele vai te pagar um valor, esse valor você volta para a tua conta lá na sua corretora, coloca mais um pouquinho e aumenta mais uma cota, e você vai criando um efeito bola de neve, né? O capital trabalhando para você, certo? Então, vamos lá. R$8,75 é o ponto de entrada nesse fundo, KNSC11. O stop está em 8,49. O primeiro alvo que eu coloco aqui, você monta uma carteira, mas eu sempre coloco alvos porque você pode querer encerrar a operação e tudo bem se quiser também. Primeiro alvo, 8,82. Segundo alvo, 8,96. E o terceiro alvo, R$9,15, tá? Caso você queira encerrar a operação, basta você encerrar nesse terceiro alvo e você vai ter 4,57% de retorno até lá. Caso você queira manter isso na sua carteira, ao fim do período aí de 30 dias, ele vai te pagar 1,14% de retorno em cima do seu capital. Isso quer dizer o quê? Se você comprar 1.000 cotas, você vai ter 8.750 comprado R$8.750. Ele vai te pagar 1,14 em cima desse 8.750 ou do que estiver valendo no dia, tá? Se ele subir mais um pouquinho, seu capital sobe um pouquinho. Aí ele vai te pagar esse 1,14%, desconta do valor do ativo, mês seguinte começa de novo, e assim vai, tá? Gerando uma bola de neve. Gráfico semanal do KNSC, ó, indo buscar topo histórico, tá? Então tá muito legal, olha lá. A mesma movimentação gráfica que a gente olha nas ações, a gente olha aqui também, ó. Então não tem segredo, tá, cara? Basta você olhar como o gráfico se movimenta e você vai conseguir operar qualquer ativo. Seja ele commodity, seja ele ação, fundo imobiliário, ação americana, BDR, ETF, criptomoeda, enfim, o que você quiser. Ouro, prata, cavalo, aveia, suco de laranja, o que você quiser e que se movimente em gráfico, você pode fazer as operações. Tá? Beleza? Maravilha? É isso aí, gráfico diário então, 2 oportunidades e mês de outubro começou com uma leve queda, mas pode contribuir aí, pode subir um pouquinho mais e a gente pode ganhar aí uma valorização no Ibovespa, porque só veio fazer correção, tá? Maravilha, galera. Vamos para o gráfico semanal então? Gráfico semanal também tem 2 oportunidades, eu separei essa semana uma ação brasileira e uma ação americana que é negociada no Brasil através das BDRs. Então, para mostrar para vocês como é que a gente trabalha montando isso para os assinantes. Então, ações, fundos e BDRs é o que tem predominantemente lá na nossa planilha. Essa semana, eventualmente, eu coloquei uma opção lá de ação. Caso o mercado continue caindo, a gente pode utilizar essa opção aí, tá? Beleza? Vamos nessa. Gráfico semanal, então, na tela. Nós temos 2 oportunidades. A primeira oportunidade é a Hidrovias HBSA3. Olha a movimentação que ela fez aqui na semana passada. Começa a fazer zigue-zagues ascendentes, faz uma impulsão, vem fazer uma correção um pouco mais profunda. Na semana passada, ela deixou esse 1, 2, 3 de compra próximo da média de 9 e da média de 21, ou seja, partindo da média de 9 e da média de 21, e essa última semana ela deslanchou, olha lá, rompeu, já rompeu topo aqui, topo aqui, topo aqui, topo aqui, e acho que até pegou esse topinho aqui, ó, 3,75, olha lá, pegou 3,77, ou seja, todos os vendedores que empurraram o preço para baixo, que estavam nesta região, já foram frustrados. E aí, o que nós observamos? Um aumento significativo no volume, olha lá, olha o volume chegando,
que eu falo sempre da questão do volume, né? Quem antecede o preço e quem acelera o movimento é o volume financeiro. Então, olha lá, chegou o volume, o mercado andou. E aí, como ele deixou agora as médias lá para trás e temos um bom volume, já estamos vendo o nosso estocástico lento, que estava lá na região de sobrecompra, ganhando, aliás, sobrevenda, momentum já, é a hora de a gente posicionar para continuar essa movimentação de alta. O VDT Swing, olha lá que bonito, pessoal, também deixando a condição. Aqui ele deixou, ó, subiu 37% e depois voltou. E agora ele está deixando uma mesma condição partindo da média. Aqui ele estava até um pouquinho mais longe da média. E com baixo volume até, mas foi. E agora com alto volume? Pode ir ainda mais, né? A estratégia do Stamo Einstein também está quase lá, só não está com volume 2 vezes maior que o volume anterior, mas graficamente falando está legal. Fechamento acima da média de 30, a média de 30 está ganhando força, está inclinada para cima, o fechamento é positivo, só não está com a média do jeito que ele gosta, né? Que é o que o sistema quer, ó. Que daí ele fica desse tamanhão aqui, ó. Aí ele fica verdinho assim, mas ok, dá para entender que ele está em tendência de alta, tá? Então, HBSA, gráfico semanal, e é um ativo de baixíssimo valor nominal. Então, a entrada dele está onde? R$ 3,78. R$ 3,78. É um ativo baixo valor nominal, tá? Não quer dizer que é barato. Baixo valor nominal é uma coisa, barato é outra. A Vale tá cara, se a gente olhar, né? Por quê? Porque está caindo, né? Então, por mais que ela custasse R$ 1, estaria caro. 3,78 ponto de entrada da HBSA, o stop 3,39, não se deixem levar por esse stop aí, porque 3,78, 3,39, pessoal, é um stop de 10%, ó. Apesar de ser um ativo de baixo valor nominal, é um stop de 10%. Por quê? Porque nós precisamos olhar tecnicamente, né? Temos que deixar ele abaixo dessa estrutura aqui, ó. Dá para deixar colado no preço. Então é um stop de 3,39. O primeiro alvo, 3,89, o segundo alvo, 4,37 e o terceiro e definitivo alvo para nós encerrarmos essa operação, 4,46. Encerrando essa operação no 4,46, vai trazer para nós quase 18% de retorno, 17,99 para ser exato, tá? Então, fica observando esse ativo porque ele pode vir buscar uma movimentação mais alta nas próximas semanas, né? Olhando os fundamentos dele ali, tem até gente falando que ela tá cara demais, tal, mas graficamente falando, tá impressionante de bonito, né, cara? Tá legal. Após uma tendência de queda que durou praticamente do mês de abril de 2024 até fevereiro de 2025, então até praticamente um ano ela ficou em tendência de baixa. A hora que ela faz o pivô aqui foi em abril, ó, olha lá, de abril a abril, um ano de queda. Depois começa o zigue-zague ascendente. Agora ela está indo buscar regiões de topos anteriores. E é lá que nós vamos tentar pegar a nossa última saída. Tá bom? Combinado? Então, HBSA, gráfico semanal, um ativo para ficar aí no nosso radar para a próxima semana. E para encerrarmos a semana, encerrarmos o nosso Boas da semana, da segunda semana do mês de outubro, uma PDR para nós aí, de quem, galera? Netflix, a própria Netflix. Repare o comportamento da Netflix como não foi similar ao comportamento da Alupar, né? Ela faz uma movimentação de alta, ó, aqui ela não chegou a tocar em nenhuma das médias, né? Perdeu a 9, mas não tocou na 21. Aqui ela tocou na 21, perdeu e voltou, perdeu e voltou. Aqui ela perdeu e voltou, perdeu e agora está querendo voltar de novo. Ó. O mesmo tipo de comportamento que aconteceu aqui está acontecendo de novo aqui em Netflix. Observe, já há um volume bom chegando, né? Acima da média. Deixou para nós, neste fim de semana, um 1, 2, 3 de compra, com um candle comprador bastante insinuante, já rompendo esse topo, esse topo, esse topo. Só está faltando romper esse cara aqui. A hora que romper esse cara aqui, quem empurrou o preço para baixo, que vendeu, né? Os stops estão ali, ó. Por aqui. Rompeu essa região, abre espaço para ele subir um pouco mais e buscar região de topo anterior, certo, galera? O preço tem memória, como já dizia a teoria de Dow. Então, nós vamos buscar exatamente essas regiões. Entrada em Netflix, pessoal, gráfico semanal. Lembrando que BDR funciona como um fundo.
Por se tratar de fundo, você pode comprar cotas também, tá? Então não precisa comprar 5, 100. Você pode comprar 1, 2, 5, 3 e você vai montando uma carteira, ok? Beleza? E aqui no Brasil é negociado por uma fração do preço da ação lá nos Estados Unidos. Mas tudo que acontece de movimentação lá, acontece cá. Então, olhando 1, 2, 3 de compra, nós vemos um ponto de entrada em R$ 136,66, com um stop em R$ 120,95. Então, tem que ser abaixo dessa estrutura, não adianta deixar stop curto. O primeiro alvo, R$ 137,63. Segundo alvo, R$ 151,55. E o terceiro definitivo, R$ 170,40. Para nós buscarmos, então, 24,69% no término dessa operação. Ah, então, tem aí a probabilidade ou a possibilidade dele nos dar uma bela movimentação de alta, já replicando essas altas que ele vem fazendo aqui, tá? Muito legal, volume chegando, maravilha, né? Pensando que agora vai chegando o inverno no hemisfério norte, todo mundo vai ficar mais em casa, Netflix na tela, eles vão soltar mais produções e isso leva o mercado um pouco mais para cima. Sim, senhor, né? Eles lançam outros planos, parece que não, mas sim, né, pessoal? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Tá certo? Maravilha? Estas são as 4 oportunidades para a nossa semana. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar os próximos dias. Lembrando, estamos num momento em que o Ibovespa está caindo, então temos que ter muita cautela para então pensarmos em alguma operação. Para isso, eu vou deixar um aviso que todas as semanas eu deixo aqui para vocês. Você que gosta da operação de day trade, gosta de entrar lá, fazer aquela loucura, pessoal, é mais fácil você utilizar um algoritmo que tem a automatização embarcada, porque ele vai trabalhar de forma criteriosa, ali, objetiva. Então, tendo um critério já estipulado, se você fez backtest, se ele trouxe para você resultado, eu sugiro a você que você utilize esse tipo de coisa. Por quê? Porque você vai tirar o seu psicológico da história. E com isso você facilita muito as operações. Porque muitas vezes você começa a puxar stop, puxar alvo, e você acaba por perder uma oportunidade ou deixar de sair da oportunidade boa para tentar ganhar mais e acaba perdendo. Tá? Então esses fatores emocionais influem bastante. Para isso até, nós vamos fazer um evento aqui nos próximos dias com uma psicóloga e trader, tá? Para a gente falar um pouco de comportamento, tá bom? Então, mas isso vai ser só para quem é da comunidade VDT Invest VIP. Então, entra na comunidade VDT Invest VIP, que o link está aqui, ó, na descrição. Entra lá, vem para a nossa comunidade, porque nós vamos falar de psicologia, tá? E ela é trader e psicóloga ao mesmo tempo. E ela foi recentemente, fez um podcast lá com o pessoal da XP e foi muito legal, foi muito legal. Então, é um parceira nossa aqui também, nós somos parceiros do XP, então está dentro do nosso universo, a gente quer trazer isso para vocês também. Mas só vai fazer quem pertencer à nossa comunidade VDT Invest VIP. E não paga nada para entrar. Clica ali, você entra e vem participar conosco. Tá bom? Então, já vem sabendo disso, que você vai ter um evento aí com a gente nos próximos dias, mas vai fazer day trade? Espera o primeiro movimento, pessoal. Espera o mercado se decidir para que lado vai. Das 9 às 10 o movimento é meio errático, então cuidado, tá? Vai sempre com calma aí, pezinho no chão, para você não sofrer uma perda muito grande logo no começo da manhã. E se você vai fazer swing trade nessas operações que a gente colocou aqui, nesses estudos, espera abrir o mercado, põe a tua ordem ali, esperou pegar. Pegou, primeira coisa que você vai fazer é colocar o stop. Depois você põe o alvo. Primeiro é a proteção, pessoal. Primeiro é o seguro. Coloca ali, admito perder 5%. Vai lá e coloca o stop. Depois que ele está andando, você vai lá e coloca o teu alvo. Tá bom? Esse é o segredo. Não pegou a tua ordem, você vai parar, ver o dia que aconteceu, reavalia. Puxa, o mercado ficou a 1 centavo de pegar a minha ordem. Tá, recoloca ela ali. Ah, o mercado virou para baixo, perdeu toda, desconfigurou. Vai lá, cancela a ordem. Amanhã nós vamos estudar outras possibilidades e a semana vai se desenrolando dessa maneira, tá? Sempre com o pé no chão, sempre com muito critério, sempre com muita disciplina para você fazer as operações. Beleza? Com isso você vai ter resultado. No meio da semana a gente conversa um pouquinho mais sobre essa questão da questão psicológica e para você que gosta de day trade, eu vou trazer aqui um sistema muito legal que ele vai trabalhar apenas na parte da manhã e nós vamos fazer o passo a passo em programação, tá? Para você ter o código para você aí. Combinado?
Beleza, pessoal? Que a semana seja de muito boas operações, excelentes resultados e que o nosso mês de outubro, apesar de começar caindo aí, possa ganhar um fôlego e terminar o mês lá nas alturas. Valeu? Espero vocês. Se você não deixou o like agora, até agora, deixa o like agora, pessoal. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e, claro, compartilhe esse link, esse canal, com aquele grupo de pessoas que você conversa sobre mercado financeiro, sobre investimento, para que você possa ajudar a gente a chegar lá nos 100 mil ainda esse ano. Combinado? Beleza? Não dói nada, deixa o like aí, se inscreve no canal que vai ser legal pra caramba. E vamos fazer vários eventos juntos, né? Vamos fazer esse evento aí da comunidade. Então entra na comunidade também que você vai ser bem aceito lá. Obrigado, galera. Grande abraço, bom fim de semana. A gente se vê ao longo dos próximos dias. Muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Valeu!